without a love of my own. Dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Para muitos, essa é uma data para se lamentar e choramingar por aí. Enquanto você afunda suas mágoas solteirísticas vendo séries ou jogando alguma coisa online. Mas para outros, o Dia dos Namorados é um dia especial. É o dia de revelar seus verdadeiros sentimentos e de presentear a pessoa amada, para mostrar o quanto você se importa com ela. Pensando nisso, hoje, no dia 12, eu decidi presentear meu amado público com esse vídeo, que tem como objetivo revisitar uma época antiga do Tibia. Se hoje a maior parte das interações entre os players são membros da dominante te cobrando Tibia Coins para você poder jogar no servidor, o Tibia antigo te proporcionava uma experiência totalmente diferente. Players se reuniam para enfrentar os poderosos monstros da época, e frequentemente essas uniões viravam amizades que evoluíam para romances e às vezes até mesmo para casamentos na vida real. Hoje vamos relembrar 10 dos maiores casais do Tibia. E apesar de ser um top 10, não necessariamente eles estão em ordem de importância ou algo assim. Mesmo porque cada história de amor é uma experiência única, e cada uma tem as suas próprias particularidades. Número 10. Eu contei de forma bem breve a história de amor entre Linkette e Fendin, no meu vídeo sobre a história da chave 0000, mas acho que esse é um casal que merece pelo menos uma menção honrosa. O romance dos dois começou quando ambos se conheceram na guild Nightmares, uma das guilds mais antigas e influentes de Antica, nos primórdios do game. Fendin e Linkette se casaram na vida real e tiveram filhos, o que fez com que os dois tivessem que mudar para um server no PVP, e posteriormente abandonar o Tibia de vez. Acredito que o romance dos dois exemplifique muitos dos romances antigos que rolavam no servidor de Antica, quando players procuravam grandes guilds para poder aprender a jogar e eventualmente se apaixonavam por alguns de seus companheiros de clã. Mas nem todos os casais do Tibia se conheceram dentro do jogo, como a gente vai ver a seguir. Número 9. A história dessas duas jogadoras é uma das histórias de romance contadas no Supported Fansite Casal Tibiano. E é uma história absolutamente incrível. Tanto a Dandaras quanto a Babis se chamam Débora na vida real. E as duas se conheceram em um chat em 2010. Foi amor no primeiro Quer TC, e depois de apenas 10 dias, a Babis, que morava em Santa Catarina, cruzou o país e foi até Salvador para conhecer a sua crush. Dandaras, naquela época, não jogava Tibia, e acabou sendo convencida por Babis a jogar aquele horroroso jogo 2D. Ela acabou se apaixonando pelo Tibia, e as duas juntas upariam muitos leves e viveriam essa paixão tanto dentro quanto fora do jogo. Número 8. Um dos romances mais famosos da história do Tibia. Cacheiro, na época, era o Master Sorcerer cameriano que estava caminhando para se tornar o top level mundial. Ele era do Chile e a Avril do México, e mesmo com as diferenças culturais entre os dois países, eles se apaixonariam e acabariam namorando durante anos. Já comentei sobre a história dos dois no meu vídeo sobre Cacheiro, mas vale a pena lembrar que Cacheiro foi banido por emprestar a conta para sua namorada. Mas enquanto Cacheiro era punido por cometer pequenas infrações em nome do amor, outros players iriam se envolver com jogadores de grande autoridade dentro do setor de punições do Tibia. Número 7. Sunrise, um dos players mais misteriosos de Rookguard, já namorou a GM Rebel, que criou uma Sharen Rookguard de Antica para poder fazer companhia ao amado. Os dois namoraram por um bom tempo, e Sunrise deu um presente especial à sua querida GM, como eu já contei no meu segundo vídeo sobre Sunrise. O namoro dos dois terminou após alguns anos, e Rebel se casaria in-game com um jogador ainda mais famoso. Número 6. Iris War é um dos jogadores mais antigos de todo o Tibia, tendo sido o jogador que upou do nível 76 ao nível 130, matando apenas um Dragon Lord, devido a um bug que ele mesmo reportou à sua esposa in-game, a GM Rebel. A timeline do namoro entre a Rebel e o Sunrise e entre a Rebel e o Iris War é bastante confusa. E por mais que o Aaron comente que o Sunrise foi a primeira paixão da Rebel e depois o Iris War, ainda pairam algumas dúvidas no ar. O presente de Sunrise aconteceu durante a visita do Papai Noel em 2002, no mesmo ano que a Bubble pegou o nível 100. A print do DL bugado é muito mais antiga do que 2002, o que levanta algumas questões sobre se a Rebel não estaria mantendo secretamente um romance com os dois jogadores de forma paralela. Número 5.
Se o primeiro romance de Cachero com a jogadora Avril acabou não dando muito certo, o antigo mago mais poderoso do Tibia acabaria se envolvendo e encontrando o verdadeiro amor na brasileira Grella Slytherin. Os dois começaram a namorar logo após o término com a Avril, e já no início do relacionamento dos dois, eles eram espionados de perto por fãs e paparazzis, na cidade de Venore, onde eles passavam a maior parte do tempo. Grella e Cachero acabaram se casando na vida real, se unindo ao gigantesco número de tibianos que se conheceram no jogo e se casaram na vida real. Número 4. Bruno Legolas e Erika Legolas são dois rockers de level altíssimo do servidor de Nefera. Erika está no impressionante level 98, enquanto seu marido está atualmente com absurdos 148 levels. Os dois são, sem dúvida, não só o maior casal de brasileiros em Rooktgard, como também o casal com o maior level somado em todas as Rookguards. O casal Legolas se conheceu no Facebook, e após algumas conversas, os dois acabaram se apaixonando. Dessa paixão acabou vindo um namoro, e logo em seguida, um casamento. Hoje os dois dividem a Rooktgard de Nefera, revezando-me no Hell. Optaram por ficar na antiga Ilha dos Iniciantes pela nostalgia que o local proporciona. Conversando com a Erika, ela me disse bem feliz que já ganhou o presente de Dia dos Namorados desse ano, uma montaria de Draptor 0 km. Erika me disse que só descobriu o Tibia depois de namorar com o Bruno, e que depois de ter começado, não conseguiu mais parar. Erika não foi a única jogadora do Tibia que começou dessa forma, como vamos ver na próxima posição. Número 3. Bubble começou no Tibia tendo sido apresentada ao jogo pelo seu namorado na época, o GM Nitze. O que ninguém poderia imaginar é que Bubble, além de se tornar a jogadora do Tibia mais famosa de todos os tempos, se casaria com o GM Nitze, e que anos mais tarde esse casamento in-game sairia das telas e iria para a vida real. Bubble e Nitze, sem sombra de dúvida, formam um dos mais belos e marcantes casais do meio tibiano. Durante anos, Bubble foi a única mulher a estar no topo da tabela mundial, e durante 17 anos, nenhuma outra menina tocou no primeiro lugar. Mas em 2020, uma mulher finalmente alcançou o topo novamente. Número 2. Gorak e Bubek dispensam apresentações. Os dois são um casal de magos que dominou com folga o topo da tabela mundial. Gorak está levemente na frente de Bubek. E em 2020, a polonesa ultrapassou seu marido e se tornou a primeira mulher, desde a Bubble, a estar no topo da tabela mundial. Os dois, além de estarem no topo da tabela, também são streamers, e frequentemente estão ao vivo, mostrando suas incessantes hunts. Ej, mam laga. Daj skill. Lukas, skill! Lukas! Kurwa! Ja pierdolę, Lukas! Ej, słyszycie mnie? Tak. Żyjecie, kurwa, uratowałem was. Ja pierdolę, nie loguję, znaczy teraz możecie logować. Gorak e Bubek hoje se encontram absolutamente empatados no topo da tabela, como se respeitassem tanto um ao outro que achassem injusto que um ultrapassasse o outro, quase que chegando no nível de sincronizar os ups. A parceria desses dois é lendária, e vocês devem estar se perguntando, se Bubek e Goraka estão no top 2, então quem diabos está no Número 1. Vocês acharam mesmo que eu ia fazer um especial de Dia dos Namorados e que deixaria de lado a maior de todas as minhas paixões? Eu e a Mirage, apesar de não sermos exatamente um casal concretizado, pelo menos não ainda, no lançamento desse vídeo, ainda acho que talvez um dia, quem sabe, possa rolar algo entre nós dois. Afinal de contas, o Tibia é um terreno bem fértil para romances, como a gente pôde ver no top 10 aqui. Bom, o destino apenas a Crunor pertence. Por fim, encerro minha lista com os 10 maiores casais do Tibia. Vocês acham que faltou algum casal aqui nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários os casais que eu posso ter esquecido, que futuramente talvez eu faça alguma menção honrosa ou talvez até uma parte 2 desse vídeo citando os casais que faltaram. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!